Sr. Bastonário, deseja intervir aqui neste ponto? Sim. Agora? Completarmos aqui o semicírculo. Muito obrigado. Enfim, acho este conjunto de opiniões bastante interessante, mas eu queria chamar a atenção relativamente ao papel dos advogados e a situação da justiça, que nós não precisamos de ir à Turquia, nem ao Jacques Verger, nem à questão do julgamento em Israel, porque nós temos casos aqui em Portugal que demonstraram precisamente o papel dos advogados e o desafio que foi colocado em relação ao poder político. E devo dizer que nós acompanhámos durante a pandemia situações que nos pareceram gravíssimas relativamente ao papel dos advogados e que, de facto, a Ordem teve que intervir. Por exemplo, a primeira questão que se colocou foi logo que nas primeiros diplomas sobre os confinamentos os advogados não foram excluídos das proibições de deslocação. E, precisamente, a Ordem reagiu da seguinte maneira: bem, falámos, mas ninguém se entendia sobre o que é que tinha sido feito ou não, e o que a Ordem fez, eu pessoalmente fiz, foi colocar uma declaração no site da Ordem, qualquer colega podia tirar, a dizer que o patrocínio judiciário não podia ser impedido e que a pessoa em questão era advogada e tinha direito a exercer o patrocínio judiciário com esse tipo de questões e, felizmente, ninguém contestou esse tipo de declaração. Mas tivemos casos muito preocupantes relativamente a questões que abrangeram colegas. Por exemplo, tivemos uma colega que foi presa porque foi buscar o processo ao escritório. Portanto, tinha recebido uma indicação de confinamento. Ela, antes de ir para casa, foi buscar os seus processos ao escritório, onde trabalha sozinha, não se cruzou com ninguém, mas foi o suficiente para que a GNR aprendesse. E tivemos outra colega que, relativamente após, chegou do Brasil com a família, tinha 3 testes, tinha os 3, ela, o marido e o filho, um teste negativo, e chegou cá e disseram que tem que ficar 14 dias fechado em casa. E ela disse, mas nos 14 dias fechado em casa eu não posso trabalhar. São as ordens, o teste negativo não conta para nada, é esse confinamento. Resultado, mas pior que isso, puseram o GNR à porta. Portanto, um carro da GNR ali a vigiar se alguém se atrevia a sair de casa neste tipo de situações. O que é que ela fez? Pôs um habeas corpus que foi imediatamente decretado, curiosamente pelo próprio Tribunal de Sintra, onde o Dr. José António Barreiros tem tantas proximidade, e precisamente por essa indicação, o juiz disse, mas não se pode colocar em quarentena pessoas que não têm nenhuma doença e que está comprovado pelo teste relativamente a este tipo de situação. Mas o caso mais grave foi o que se passou com os Açores, e isso envolveu um colega nosso, que colocou uma situação absolutamente extraordinária, porque o que se passou nos Açores ultrapassou tudo o que era admissível, a meu ver, em termos de violação dos direitos, liberdades e garantias. Porque o que o Governo Regional decretou, mal começou a pandemia, foi que quem se chegasse aos Açores era preso. Portanto, não há outra palavra para a expressão, porque tinha que ficar 14 dias fechado num quarto de hotel. E a sua detenção no quarto de hotel era de tal maneira que a pessoa nem sequer tinha direito a ir a uma sala qualquer para tomar refeições. Não. Era fechada mesmo no quarto, do qual não podia sair, punham-lhe a comida à porta num saco de papel, e se quisesse limpar o quarto também não lhe limpavam o quarto, punham-lhe uns lençóis se os quisesse mudar, produtos de limpeza se ele quisesse fazer, e era suposto viver 14 dias assim. Deve-se dizer que, neste quadro, nas prisões até os presos têm direito ao recreio, portanto, ou seja, ao mínimo relativamente a este tipo de situações. E o que o Primeiro-Ministro, na altura, decretou, deixou absolutamente perplexo, fez uma comunicação pública dizendo que, face ao que se está a passar nos Açores, desaconselhamos os cidadãos do continente a deslocarem-se lá. Quando a verdade é que os cidadãos têm o direito de deslocar no território nacional. A Ordem foi avisada para isto através de um telefonema de um magistrado residente nos Açores. Nos alertou para a gravidade do que estava a passar e até nos perguntou, mas não há ninguém que vá apresentar um habeas corpus, disse o magistrado. É porque se não for isso, estão a aprender centenas de pessoas. Se não for isto, até eu apresento o habeas corpus, mas acho que deve ser um advogado a fazê-lo. Já com certeza, vamos já falar com a Comissão de Direitos Humanos, ver o que se pode fazer. E depois descobrimos que havia um colega que, de facto, já tinha sido mandatado para apresentar um habeas corpus em nome de um piloto da TAP, que também tinha sido preso e que tinha casa nos Açores, mas não o deixavam passar a quarentena em casa. Portanto, o senhor podia ao menos dizer, não, fique em casa com a família, com os vossos Açores. Não, tem que ficar fechado 14 dias num quarto de hotel nestas condições. Nós acompanhámos aquilo, o nosso colega até falou comigo, disse assim, vamos ver o que é que o juiz decide, porque também é preciso ter coragem nessas situações, não são apenas os advogados, também são os juízes que têm de decidir quando existem situações deste tipo, e a verdade é que o habeas corpus foi decretado. Mas o curioso é que o habeas corpus só tinha valor naquele caso concreto, e o Governo Regional, por o habeas corpus ter sido decretado, libertou 300 pessoas nesse dia. Foi uma coisa absolutamente extraordinária. Disse, abolimos o regime e já como temos o habeas corpus, temos outra medida, são 300 pessoas que estavam nos quartos de hotel que são
libertados. Bom, aquilo deu imensa polémica, eu fui entrevistado porque, curiosamente, a decisão do nosso colega foi bem acolhida pelos colegas dos Açores, como não podia deixar de ser, mas foi muito mal acolhida pela população do arquipélago. E devo dizer que colocou, e o nosso colega esteve numa situação até muito difícil, porque o próprio Bispo dos Açores resolveu fazer uma homilia nas festas do Senhor Santo Cristo, transmitida para todo o mundo, a dizer mal da decisão e do colega, dizendo, ontem foi um dia muito triste em que prevaleceu o legalismo sobre a vida e não sei o que mais. Portanto, no fundo, imagine-se o que é uma pessoa ser objeto deste tipo de situações. Eu devo dizer que nós próprios tivemos que dizer que a Ordem, que aliás apareceu mesmo nos Açores, uma primeira página, a Ordem dos Advogados, ao lado do advogado, não vou repetir o nome aqui, mas toda a gente sabe quem é, e neste quadro, relativamente a esta situação, o que se passou, no entanto, foi tão extraordinário que até houve, para mostrar bem como são as boas relações que a gente tem, é que houve até um deputado, depois das nossas críticas, muito violentas, mas acho que não justificava o tipo de reação, resolveu pedir para fazer um e-mail a distribuir a todos os colegas dos Açores a dizer mal de mim. E, portanto, neste caso aqui, e o Sr. Presidente do Conselho Regional mandou distribuir. Eu sei que pode distribuir à vontade, ele que diga o que quiser. Eu continuo a dizer o que me apetece dizer relativamente a este tipo de medidas. Porque, de facto, esta situação que nós vemos com a questão dos advogados que passamos neste período de pandemia foi de uma gravidade muito extrema, e devo dizer que me preocupa, de facto, e esta história da lei das ordens, acho que é um segundo capítulo, e por isso eu não faço a dizer isto é tudo um monte de coincidências. Eu não acredito em coincidências. Quando as coisas têm uma reação e uma causa. E precisamente por isso é óbvio que esta lei das ordens surge devido à intervenção que as ordens tiveram durante o período de pandemia. Até porque está a ser proposto, é muito claro. Primeiro, pôr entidades estranhas às ordens nos órgãos disciplinares. Para quê? Para precisamente, provavelmente, terem a visão que teria a população dos Açores que não fosse advogada sobre a atuação do advogado. E se for sujeito a um processo disciplinar, imagine-se o que seria decidido. Ou então, pôr um provedor que, no fundo, na primeira versão era nomeado pelo Governo, agora é nomeado por quem é nomeado pelo Governo, mas que estaria aqui a controlar, de facto, que as ordens não estivessem a sair da linha relativamente ao que se coloca quanto a este tipo de medidas. Portanto, eu devo dizer, e daí que acho que se pode falar de ataques à advocacia, que ocorreram durante a pandemia e continuam a ocorrer agora, até com mais intensidade quanto a este ponto. Portanto, eu acho que nós estamos numa situação que é parecida com o que se passou no Estado Novo, mas em 1935, quando se quis colocar a Ordem dos Advogados sob controle do poder político, toda uma série de instituições que eram consideradas rebeldes, aquilo durou um mês, porque de facto a lei saiu, mas passado um mês acabou por ser revogada. Porque de facto a Ordem dos Advogados tem que ter este papel, e tem que ter um papel, penso eu, de crítica relativamente a qualquer medida que ponha em causa o exercício da advocacia. Agora, nós temos a vantagem neste momento é de já não estarmos sozinhos. Aliás, também no Estado Novo já era a situação assim. Eu lembro do caso quando o Dr. Manuel João da Palma Carlos fez um comentário que desagradou ao juiz e o juiz retirou-lhe o patrocínio e mandou substituir pelo chefe de secretaria. Portanto, ou seja, foi neste caso aqui, e aquilo deu brado a nível... E foi julgado em processo sumário. Aquilo deu brado a nível internacional. A própria União Internacional de Avocats perguntou, mas que diabo se passa em Portugal para ser possível substituir um advogado nestas condições. Por isso eu estou convencido que esta história da lei das ordens também vamos ter uma reação internacional muito negativa por parte dos organismos europeus das ordens, nomeadamente o CCBE, porque não há precedentes a um ataque a uma ordem dos advogados como o que está a ser feito em Portugal. Portanto, isto é algo que temos que ter consciência e, por isso, contaremos com uma resposta, e acho que isso aí a resposta não pode ser, não sei se sou tónico, sou átomo, com essa questão que o Dr. José António Barras diz, mas neste caso acho que a resposta tem que ser, de facto, uma total rejeição deste tipo de iniciativas. É só. Muito obrigado. Só um bocadinho, ponto de situação. Sugestão, sim. É evidente que eu, como moderador, já devia ter aberto essa porta, essa janela. Evidentemente, qualquer colega ou pessoa presente que queira colocar questões ou ter uma intervenção sobre quanto já foi aqui dito hoje, faz favor. O microfone vai até à pessoa que fizer sinal. Parece que não temos uma participação direta, mas estamos todos com certeza a pensar no quanto aqui foi dito e tantas coisas aqui foram colocadas com muita liberdade, com muita frontalidade por parte de todas
dos nossos coloquiantes. Acho que vai sendo hora, provavelmente, não sei se querem continuar, eu acho que era hora de fazermos aqui um bocadinho uma roda final de balanço, só dizer de vossa justiça uma palavra de eventual incentivo ou resumo do que foi este debate. No que me respeita a mim, acho que foi extremamente interessante, importante. Não andámos fora do que era relevante falar-se, naquilo que nos une a todos, que é o papel que cada um tem na realização do Estado de Direito, na realização da justiça em geral, em abstrato, e do caso concreto. E no meio disto tudo, a singularidade, de facto, da Ordem dos Advogados, que, com todo o respeito sempre por todas as pessoas e por todos os agentes da justiça, a Ordem dos Advogados e os advogados em si ocupam um lugar sui generis, um lugar muito especial, porque estão permanentemente em confronto com a cidadania, com o cliente, com o outro colega. Por sermos advogados, não pensamos sempre igual, pelo contrário, muitas vezes pensamos mais como o cliente, ou como o juiz, ou como o procurador. E esta realidade há de continuar a ser assim. Não vejo como possa deixar de ser assim. Significa que estivemos a falar de coisas sérias e de coisas bem colocadas na perspectiva de um caminho futuro da advocacia e da justiça em Portugal. Enquanto existir a Ordem dos Advogados, como nós concebemos, e é manifesto e foi expressado por seus magistrados e o Sr. Bastonário, eu não tenho reservas nem dúvidas de que a cidadania está salvaguardada e que há de haver advogados sempre para se colocarem do lado correto, ao lado dos juízes, ao lado dos procuradores, outras vezes contra, mas sempre do lado do Estado de Direito e do lado da cidadania e da lei. E agora vou mesmo calar-me, a partir daqui é uma palavrinha de cada um. Não, eu não encerro, dou só uma palavra. Uma palavra a cada um. O que é que retiramos de hoje? Uma composta por várias. Todas estas profissões são dignas, todas são imprescindíveis a fazer justiça ao serviço dos cidadãos. Saibamos todos sempre ter disso consciência e também, o que nem sempre acontece, estar dispostos a ir em defesa do outro. E o outro pode ser o advogado, o juiz, o procurador. E estas diferentes instituições nem sempre o fazem. Há ataques à advocacia agora? Admito que sim. Houve ataques à magistratura do Ministério Público? Houve. Houve ataques à magistratura judicial? Houve. O que é importante é que todos aqueles que defendem o quê? A justiça, assumam esses ataques como um ataque a todos. É assim, o Dr. Rui Cardoso disse tudo aquilo que eu ia dizer nesta parte, portanto aí eu subscrevo integralmente as palavras dele, apenas dizendo que o que é importante aqui é realmente a defesa do Estado de Direito e a aplicação da justiça e, portanto, nessa parte, se nós demonstrarmos alguma coerência do ponto de vista dessa defesa, esquecendo as questões de natureza corporativa ou mais individual em termos de instituição, eu acho que isso é realmente o mais importante. É evidente que nunca vamos ultrapassar as divergências de opiniões, e também não se pretende isso, porque senão é sinal que éramos todos iguais, e também não se pretende realmente uma ideia de igualdade plena em termos de pensamento para todos, mas independentemente dessa divergência de opiniões, realmente há um aspecto que nos une, que é a defesa do Estado de Direito. E a defesa do Estado de Direito não passa, que há pouco o Sr. Bastonário disse que efetivamente houve a iniciativa de um juiz nos Açores em relação a esta matéria,
E nós tivemos aqui alguns casos de habeas corpus também decretados com base nisso, em que efetivamente esteve do lado do habeas corpus um advogado, e é evidente que na decisão também interveio um juiz, portanto é sinal que houve alguém que esteve atento a esta realidade que vivemos, que eu acho que o problema aqui é que o sistema também não estava muito bem preparado para isto. Muito obrigado. Pronto, antes de mais queria de facto agradecer a oportunidade. Acho que o debate foi muito enriquecedor, mostrou várias coisas, porque cada um de nós tem uma perspectiva, não só do diagnóstico, mas de pistas para a solução. O diagnóstico, por exemplo, estamos ante um ataque ou estamos ante situações pontualizadas que podem criar a ilusão de haver aqui, de facto, uma longa manos por trás, enfim, a ditar o que está a acontecer. É um ataque, digamos, dirigido à advocacia enquanto advocacia, ou um certo modo de fazer advocacia, portanto, eu penso que é a segunda temática, e se for esta segunda vertente, onde temos todos que nos irmanar, como se, perdoa-me o plebismo, enfiássemos a carapuça, aqueles que atuam, enfim, com lisura e com retidão na sua profissão. Também acho que resultou aqui uma ideia interessante, que é a ideia do ir ao encontro do outro. Quer dizer, tentar perceber o outro, ainda que necessariamente para discordar, naturalmente que sim, mas sobretudo tentar perceber o outro. Eu já interiorizei isto há bastante tempo, que é um princípio que é, não julgo do outro como não gostaria de ser julgado. Quer dizer, acho que isto é importante. Se nós sentimos na pele, de facto, na nossa pele, aquilo que às vezes estamos a achar que é adequado fazer ao nosso semelhante, talvez muitas coisas se resolvam como tal. E no mais, do ponto de vista das pistas de solução, já verificámos que aqui há um longo espectro de situações a merecer uma intervenção. Desde esta questão que está agora na Assembleia da Lei das Ordens Profissionais, a questão da estruturação do processo penal, a questão, enfim, da própria lógica de outros fóruns onde a questão se coloca, a articulação entre a eficácia e a ponderação em termos da tempestividade da justiça. Quer dizer, é um mundo muito, muito, muito vasto que, enfim, obviamente, não se contém num debate assim, naturalmente, não é? E não se contém, normalmente, num debate em que palavra puxa palavra, vamos, enfim, acalorando um bocadinho a perspectiva. Existe talvez alguma ponderação e alguma serenidade. Também me parece, e para terminar terminar, que é bom que iniciativas como estas se multipliquem. Isto foi organizado pelo Instituto de Advogados em Prática Individual, que é uma franja muito significativa do quadro da advocacia que temos, mas também não podemos esquecer que as sociedades de advogados são uma realidade sociológica que está aí presente e que, portanto, tem uma realidade própria e que é bom chamá-los também, digamos, este tipo de debate, de uma lógica de não discriminarmos advogados. E depois há uma outra última questão, que é a questão esta, assim, muito importante, que é a da funcionalização da advocacia através de um número altamente significativo de advogados que estão a viver no e do apoio judiciário. Que praticamente a questão que se coloca agora ali é uma reflexão sobre a qualidade do serviço que estão a prestar nos tribunais, a qualidade da intervenção que têm e, nomeadamente, o modo como são também eles próprios tratados. Porque muitas vezes para o cidadão médio esse é o advogado que eles têm. É o advogado que lhes é nomeado. E nós estamos muitas vezes a discutir completamente ofuscados pelos holofotes, digamos, mediáticos dos grandes casos, que normalmente geram depois reações pavlovianas de necessidade, enfim, de tomarmos posição e de intervirmos, mas esquecemos, digamos, o dia-a-dia, que isso é que é do cidadão comum. E essa, muitas vezes, é aquilo que em termos de cidadania importará. Bom, muito obrigado. Eu queria felicitar o IAPI por esta organização. Foi magnífica e precisamente mostrou, de facto, a quantidade de problemas e de situações com que aqui nos defrontamos. Naturalmente que eu partilho de que temos que ter sempre uma proximidade entre os senhores magistrados judiciais, senhores magistrados do Ministério Público e neste quadro é muito importante que façamos esta indicação. Eu queria dizer, no entanto, terminar dizendo duas coisas. Primeiro, a primeira atribuição da Ordem dos Advogados é defender o Estado de Direito, os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e colaborar na administração da Justiça. É isso que temos feito, é isso que temos que fazer. E deve-se dizer que nunca podemos calar-nos perante qualquer situação, consideremos um ataque ao Estado de Direito,
ou ao patrocínio judiciário, porque quem ataca o patrocínio judiciário ataca o Estado de Direito. Vamos ser sinceros a este respeito e é isso que iríamos dizer. Por outro lado, também não deixo de salientar o seguinte, eu não aceito o discurso que é usado no poder político em estar a discutir a qualidade dos advogados. Os advogados em Portugal são todos formados pela ordem que garante a sua qualidade. Nós temos uma cédula que é assinada por mim e que garante que qualquer advogado está em condições de exercer a sua profissão, seja no acesso ao direito, seja em qualquer outra realidade. Eu devo dizer que temos tido casos de advogados no acesso ao direito que têm feito intervenções valiosíssimas e que chegaram a ir ao Tribunal Constitucional em questões no quadro, pura e simplesmente, do acesso ao direito. Portanto, temos que, de facto, reconhecer que todos nós estamos em condições de fazer isso e, por isso, eu devo dizer, haveria funcionalização da advocacia se fosse adotado o que o Governo quer, que é o sistema do defensor público, porque a verdade é que, enquanto tivermos o sistema que temos advogados a defender os cidadãos mais carenciados, que, da mesma forma que defendem que tratam dos seus próprios clientes. Isso parece-me que é essencial, continua a existir. Essa também é uma atribuição da Ordem dos Advogados, no nosso Estatuto, assegurar o acesso ao direito nos termos da Constituição, e nós defendemos, temos um modelo montado para isso, e defendemos que é esse o sistema que temos que continuar a fazer. E resta-me agradecer o debate e cumprimentar todos os colegas que tiveram a paciência para nos ouvir, quer aqui, quer através da Justiça TV. Muitíssimo obrigado a todos. Boa tarde.